ver isso mais para frente. Mas a questão é que Paulo deixa bem claro nesse primeiro versículo que nós não podemos viver uma vida em vão e sem propósito. Uma vez que chamados a Cristo fomos, uma vez que fomos lavados no seu sangue carmesim, uma vez que fomos batizados pelo seu Espírito Santo, recebemos a plena consciência do que é certo e do que é errado, recebemos o simples benefício de podermos compreender o que as Sagradas Escrituras estão dizendo, conseguimos entender, não só compreender, como também temos força através do Espírito Santo para aplicar isso dia após dia em nossas vidas. Não temos motivos e nem desculpas para, como igreja, vivermos de forma vã. Temos que ficar alertas, temos que tomar muito cuidado para que nós, como igreja, não venhamos de fato nos desviar do nosso grande propósito. O Senhor nos chamou e nos deu um propósito. E qual seria esse grande propósito? Deus, quando criou todas as coisas lá no início, relatado no livro de Gênesis, ele deixa bem claro: o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança com o propósito de glorificar a Deus. Se o nosso objetivo maior é dar glória a Deus, nós também, uma vez que somos conhecedores do Evangelho e minimamente conseguimos compreendê-lo, também temos que ser capazes de saber o que nos é necessário para alcançarmos esse objetivo de glorificar a Deus. Não podemos viver uma vida dissoluta. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Não podemos simplesmente achar, como o mundo faz, que podemos adaptar as coisas à nossa boa vontade, a nossos interesses pessoais e particulares, deixando de lado aquilo que o Evangelho realmente espera que façamos. Não podemos agir dessa maneira, né? O que geralmente tem levado ultimamente as igrejas a se desviarem do seu grande propósito é viver a vontade do Senhor e glorificá-lo nesse sentido. O problema que a igreja de Corinto enfrentava lá atrás é o mesmo problema muitas vezes que a nossa igreja atual está enfrentando hoje. Paulo alertava um dos primeiros grandes problemas a questão dos falsos mestres. Naquele tempo já existiam facções, naquele tempo já existiam pessoas que tinham pensamentos diferentes e pensamentos contrários do que a igreja do Senhor ensinava, do que os apóstolos ensinavam, recebendo inspiração diretamente de Cristo. Já haviam pessoas que destonavam e levavam outras pessoas a crer que aquele caminho seria o correto. Então Paulo já alertava a igreja de Corinto, assim como essa mensagem é uma qual para nós hoje, pode nos alertar hoje nesse sentido. Já alertávamos a esse ponto de que é extremamente importante tomarmos cuidado com aqueles que nos ensinam, aqueles que nós temos por nossos mestres, aqueles que nós temos que nos guiam, né? Não é segredo para nenhum de nós, irmãos, hoje, o que nós temos visto aí no mundo aí fora. Existem várias denominações, existem várias igrejas, e esse não é o problema, porque Deus não chama por placa de igreja, Deus chama pelo seu Evangelho, Deus chama a salvação pelos seus próprios meios e pelo seu próprio propósito. Não é a igreja da placa A ou a igreja da placa B, é que vai ter mais ou menos privilégio, que vai ser salvo, não. Mas a grande questão é que essas igrejas estão vivendo de fato, o que elas realmente ensinam de fato, e o que aquilo que elas fazem tem conformidade com o que a palavra de Deus ensina ou não. Isso é que é o grande diferencial, isso é que é a grande coisa que precisamos prestar atenção. Características que nós podemos encontrar na questão dos falsos mestres, né? Distorção do Evangelho. Há uma facilidade muito grande hoje por parte desses que se dizem mestres, por exemplo, que dizem ser lideranças de igrejas, se assim autodenominam, né? Eles têm uma grande facilidade muitas vezes em distorcer a palavra de Deus. Tiram algumas coisas, acrescentam outras coisas, trazem a mensagem às vezes com ar de um pouco mais de frescor, um pouco mais de conformidade, consonância com o que o nosso mundo atual está vivendo no momento, né? Mesmo quando determinados pontos aos quais esses falsos mestres abordam e dizem ser o correto, a gente, mesmo em situações em que a própria palavra de Deus deixa clara e evidente de uma tal forma essa discrepância que não há como nós podermos, por exemplo, nos enganarmos a respeito disso. Mas não se enganem, senhores. Esses falsos mestres têm uma facilidade muito grande, né?
Eles têm um palavreado muito rebuscado, eles têm uma palavra, digamos assim, muito aveludada, um jeito de conduzir, um jeito de falar muito formoso, que pode ser facilmente utilizado para enganar as grandes massas e as grandes multidões. Né? Além da questão da distorção do Evangelho, outra característica é o desvio da verdade. Não basta simplesmente você distorcer a mensagem, não basta simplesmente você, digamos, tentar adaptar para a situação do momento. Muitas vezes vai ser necessário que de fato você minta. Muitas vezes vai ser necessário que você não só tire as coisas completamente do contexto, como você afirme que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. E lembre-se, irmãos, a gente está falando aqui de coisas que aconteceram dentro da igreja de Corinto, ou seja, nós estamos falando de coisa da chamada igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Então, compreendam que esse é um problema que já foi enfrentado lá atrás pela igreja, é um problema que continua sendo enfrentado em todo o longo da história da nossa igreja e vai ser problema que nós vamos continuar enfrentando até o retorno de Cristo. Então, nós devemos nos atentar e prestar muita atenção nesse sentido. Outra questão que nós conseguimos perceber, que é uma característica de um falso mestre, é o foco no eu. Os falsos mestres estão sempre preocupados em primeiro lugar, satisfazer as suas vontades, os seus desejos e os seus próprios propósitos pessoais. Não é muito difícil para nós, se nós quisermos fazer uma reflexão, encontrarmos facilmente, e conseguimos apontar quem são, por exemplo, de alguns desses falsos mestres. É muito comum hoje as pessoas pregarem um evangelho voltado para a questão somente da prosperidade, onde você vê esses líderes esbanjando riqueza, andando de helicópteros, dirigindo carros importados, morando em mansões, e ensinando para os seus fiéis que este é o caminho que vai demonstrar que você realmente é aceito por Deus e que esse é o caminho que vai realmente lhe dizer qual o verdadeiro evangelho, que é aquilo que realmente você deve buscar. Mas continuando refletindo sobre o que Paulo falou nesse pequeno trecho da carta segundo os Coríntios, nós temos também o próximo versículo que fala sobre a questão do arrependimento. Paulo, depois dele expor todas essas questões da igreja, ele vai chamar o arrependimento. E ao longo das cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós vamos ver uma série de outras coisas também que estão acontecendo na igreja. Além da questão da própria dúvida quanto ao chamado ao ministério do apostolado de Paulo, da maneira como Paulo se comportava como liderança, que era uma maneira humilde, não autoritária, que era como se, digamos, a maioria estava esperando, a maioria estava habituada a ver. Nós temos que lembrar que aquele contexto em questão, nós tínhamos, por exemplo, o Império Romano no seu auge, e eles estavam em pleno processo de expansão e consolidação dos seus territórios. E o Império Romano, por assim dizer, vivia dessa forma. Eram levantadas lideranças no Império e os caras agiam de forma autoritária porque eles entendiam e julgavam que assim era necessário para manter o controle das regiões que eles haviam dominado. E muitas vezes a gente, como cristão, tende a levar, às vezes, características que estão lá fora no mundo para dentro da igreja. Entendo, nem tudo, pessoal, que a gente vai trazer de fora significa que são coisas ruins, que são coisas que nós, de fato, deveremos rechaçar, devemos se opor. Não. Mas a questão é que existem certas situações que são aplicadas ao mundo lá fora que não cabem para nós como igreja. E a questão da liderança autoritária é uma delas. Não cabe a nós, como igreja, nos sermos autoritários. Cristo não foi autoritário para com o seu povo. Cristo mostrou seu evangelho, ele agiu com amor. Ele teve momentos em que ele foi mais duro, ele foi mais ríspido, quando foi necessário, mas tinha o seu propósito. Há momentos em que a grande maioria das vezes o seu evangelho, a sua mensagem era trazida por ele com amor, com carinho, com paciência. E são coisas que muitas vezes nós, como igreja, estamos às vezes, sem percebermos, gradativamente perdendo essas características. Estamos adquirindo, por exemplo, características do mundo. Não é muito difícil de encontrarmos hoje, por exemplo, igrejas que estão aderindo aos movimentos comerciais do mundo. Estão introduzindo gradativamente no seu linguajar, digamos assim, no seu jargão cristão,
E antes ouvíamos muito, né, o glória a Deus, o aleluia, a bênção. Estão introduzindo agora gradativamente palavras, por exemplo, como co-work, por aí vai, outros palavreados, né, que estão mais no mundo comercial. Mais uma vez, digo aos irmãos, não há nada de errado em determinadas situações. A questão é que, às vezes, a gente tem que parar para pensar que determinadas coisas a nós, como igreja, talvez naquele momento não se aplicam. E o grande perigo, muitas vezes, de você trazer determinadas situações de fora para dentro da igreja, como essa questão de você achar que a igreja é uma empresa e que ela deve ser gerenciada de tal forma, é que você vai de fato perder a sua essência e vai de fato errar o seu valor. Não estamos aqui para pensar somente em números. Não estamos aqui para simplesmente pensar como cada irmão ou irmã que aqui congrega, que aqui frequenta, fosse um número e que ele representa uma meta, algo para ser seguido. Não podemos pensar dessa forma. Cristo nos chamou para ser igreja, Cristo nos chamou com o propósito de propagar boas novas do Evangelho, né? Para que através do nosso serviço, né, de propagar essa boa obra, o Espírito Santo venha, faça a obra e as pessoas, né, tenham seus olhos abertos, seus corações quebrantados, para que elas de fato possam conhecer a verdade, para que elas se convertam e façam parte daí a partir de agora, junto conosco nessa caminhada. Este é o nosso propósito. Quando nós vemos aí fora ministérios, por exemplo, que voltam seus olhares para essa questão do mundo, principalmente a gente vai ver isso em ministérios que pregam muito essa questão da teologia da prosperidade, você vai ver isso muito claro, a maneira como se age. Você perde completamente o foco, porque você deixa de focar no amor, na paciência, você deixa de focar na insistência do orar, no buscar, você deixa de focar no pregar o Evangelho, que é o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo, né, nosso como igreja, e você passa a focar nessas outras coisas que não têm a ver com a palavra do Evangelho. E aí nós pecamos. Há muitas outras coisas que nós poderíamos citar aqui, que eram problemas que a igreja de Corinto passava e que são problemas que infelizmente nós vemos em algumas igrejas hoje em dia, né? Lá atrás Paulo questionou bastante a igreja de Corinto por causa das divisões que haviam. Uns achavam que era de Paulo, outros achavam que era de Apolo, outros achavam que era de Cefas. E Paulo simplesmente chega e diz: gente, as coisas não funcionam assim. Vocês não são meus, vocês não são de Cefas, vocês não são de Apolo, vocês são de Cristo. Foi Cristo que os chamou, foi Cristo que os abriu seus olhos e fez com que os seus corações fossem quebrantados para vocês conhecerem a verdade. Nosso propósito aqui é só propagar essa boa nova e lhes ensinar como vocês devem segui-lo, como vocês devem fazer para agradá-lo, para cumprir o seu propósito. Uma vez que vocês chegaram ao Evangelho através de uma pregação minha, ou através de uma pregação de Cefas ou de Apolo, que pouca diferença faz. Para nós o objetivo principal era que nós pregássemos o Evangelho para que o Espírito Santo chamasse as pessoas ao arrependimento. E as pessoas naquela época, as igrejas naquela época, ali na igreja de Corinto, estavam vendo essas distinções. Uns se achavam melhores do que outros porque seguiam a Paulo, outros achavam que eram melhores porque seguiam a Cefas ou a Apolo. E Paulo teve que chegar para a igreja e chamar a atenção da igreja. Hoje, no mundo moderno, é muito diferente. E muitas vezes, entende, irmão, não fazemos isso por vontade própria, às vezes fazemos isso por força do hábito sem percebermos. Quem aqui dos irmãos, por exemplo, acompanha futebol e torce para o time de futebol? Você tem o seu time preferido, você vai ter mais entusiasmo em observar os jogos daquele time, em saber o comportamento dos jogadores daquele time, né? Refletir sobre a estratégia que o técnico usou, se foi acertado ou não para determinado jogo. Isso é normal, não há problema. A questão é quando você eleva isso a tal ponto que se torna uma forma de idolatria. E era o que Paulo estava alertando, porque era o que estava, digamos assim, acontecendo com a igreja de Corinto e é o que acontece muitas vezes com as nossas igrejas hoje em dia. Quantas são as igrejas, muitas vezes, que as pessoas ficam se degladiando? Não, porque esta é a minha igreja, é a igreja bíblica correta, aquela igreja é a igreja bíblica correta, não, porque aquele líder lá que é o certo, o outro que é o errado. E mais uma vez, nos desviamos do propósito. De glorificarmos ao nosso Deus fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Né? Outro tipo de problema que nós estávamos tendo também na igreja de Corinto, infelizmente, é o problema que encontramos no dia recente, é a imoralidade. Paulo chamou a atenção para essas questões. Né? A carta menciona que havia caso até de incesto dentro da igreja naquela época.
Então vocês veem a gravidade. Então não é uma coisa, muitas vezes as pessoas, principalmente essas que são recém-chegadas ao Evangelho, né, elas têm aquela falsa sensação de que se nós voltássemos ao período da igreja primitiva, talvez as coisas seriam melhores do que são hoje. Gente, os problemas que existiam na igreja, que existem na igreja de hoje, são problemas que existiam na igreja primitiva e vão continuar existindo. A grande questão é que, se nós não nos policiarmos, se nós não cuidarmos, não procurarmos estar sempre em conformidade com a palavra, a tendência ainda é a situação, conforme o tempo for passando, ir se agravando. Situações desse tipo nós vamos ver de forma mais corriqueira. E o triste é que a tendência é que, conforme essas coisas venham avançando dentro do que a gente chama de igreja, isso pode se passar a ser banalizado, pode se passar a ser visto por muitas, como já está acontecendo em algumas situações, como uma coisa normal, uma coisa como se fosse uma coisa que faz parte. E não, irmãos. Se o apóstolo Paulo já estava instruindo a igreja de Corinto naquela época, chamando a atenção deles nesse sentido, para que eles se arrependessem, porque esse era um mau caminho, que isso estava errado, não é porque passou-se um pouco mais de 2000 anos que as coisas agora mudaram. Lá atrás era um outro contexto, como a gente vê muito hoje, né? Nós temos que, a gente já viu, por exemplo, pregadores aí dizendo, de púlpito, nós temos que reestruturar a Bíblia, ela precisa ser reescrita, ela precisa ser reformada, né? Porque para esse tipo de pessoa, algumas palavras são ofensivas demais, alguns ensinamentos do Evangelho são duros demais e precisam ser revistos, precisam ser afrouxados, precisam ser adaptados para o contexto atual. Não, irmãos. A palavra é bem clara, o Evangelho é bem direto, o Senhor deixou isso bem claro. Há somente um caminho a ser seguido, e há somente uma forma de fazer. Não cabe a nós acharmos que podemos adaptar e podemos mudar essas coisas para a nossa vontade, para o nosso próprio interesse. Não funciona dessa forma. Havia também muitas brigas dentro da igreja de Corinto, assim como infelizmente há muitas brigas internas dentro das nossas igrejas hoje. Paulo alertou inclusive para situações de irmãos que chegavam ao extremo de levar o litígio para a justiça, de levar às vezes causas, e tudo, pessoal, é o seguinte, irmãos, a palavra em si ela não deixa muito claro do que se tratava exatamente aquele litígio, mas Paulo, ao descrever na carta, dá-nos a entender que provavelmente era algo que poderia ter sido resolvido numa conversa entre irmãos, ou seja, não deveria ser algo realmente extremamente sério para que chegasse a esse ponto de necessariamente ser levado à justiça. Mas os irmãos estavam fazendo. E hoje, dentro das nossas igrejas, infelizmente, nós vemos ainda esse tipo de coisa. Nós ainda vimos esse tipo de problema, infelizmente. E é triste. Por quê? Porque o próximo ponto, Paulo vai falar a respeito dessa questão. Paulo vai falar do porquê que essas coisas precisam ser combatidas, né? E quando Paulo fala da questão do arrependimento, ele traz inclusive essa questão. Deus chama primeiramente os ímpios, certo? Vai chamar porque todos um dia antes de ser igreja foram ímpios. E quando Deus chama a questão do ímpio, né, a primeira coisa que, quando se é pregado o Evangelho, né, de forma correta, o Evangelho verdadeiro, a pessoa vai sentir é a questão da necessidade da mudança de direção. Ela vai perceber como esse Evangelho é apresentado para ela, que algo que ela está fazendo está errado, que a maneira como ela age não é a correta, e ela vai entender que há uma necessidade de mudança de direção. Ela precisa se afastar do pecado, ela precisa se afastar daquilo que é errado. Outra questão, fé em Cristo. Ela vai entender que somente Cristo é o caminho. Ela vai ser apresentada para ela, o Espírito Santo trabalhará na vida dela de tal ponto que ela vai compreender que não há outra forma, que não há outro caminho, que não há outro Deus, que não há outro Senhor a não ser que o Senhor Jesus Cristo que possa levá-la à salvação. Então é a esse que ela passará a buscar. Outra questão é o verdadeiro arrependimento.
A pessoa vai passar pelo processo e no final desse processo ela vai compreender que agora ela terá que caminhar diferente. Não poderá ser mais o mesmo. Não poderá ser mais dessa mesma forma. E aí nós vamos ter então o início da caminhada de vida cristã. Essa pessoa que outrora foi um ímpio e agora é um de nós, um irmão em Cristo. Mas Paulo deixa claro que não é só para os ímpios que é essa mensagem. Não podemos esquecer, irmãos, que nós como igreja também continuamos errando, porque também somos humanos, também somos falhos, também somos pecadores. E, infelizmente, na nossa caminhada, haverá momentos que como igreja iremos tropeçar, iremos desviar do nosso verdadeiro caminho, do nosso verdadeiro propósito, e será necessário que nós façamos essa reflexão e voltemos, né? Chamado para a igreja envolve a questão da restauração. Primeiramente, é necessário que a igreja reconheça onde ela errou. É necessário que a igreja reconheça o que ela fez de errado, para que haja então essa mudança. Após isso, tem a questão da santificação. Não basta eu simplesmente conhecer o motivo, aonde eu errei, qual foi a situação em que decidimos e agimos de forma errada. Se simplesmente não fazemos nada, isso não vai trazer o verdadeiro e real propósito, que é voltarmos aos caminhos corretos. Não é simplesmente necessário somente você entender onde errou, você precisa de fato se arrepender genuinamente desse erro e voltar-se para o bom caminho. E isso passa pelo processo de santificação. E após isso vem a questão da renovação. Uma vez que você identificou o erro, uma vez que você se arrependeu genuinamente desse erro, passa-se então a etapa de você renovar aqueles votos que lá atrás você fez com Cristo, lá atrás foi feito com Cristo no momento da sua conversão, no momento do seu batismo, daqueles compromissos que você assumiu lá atrás como cristão e porventura, consequentemente, como igreja. A igreja tem que passar por esse processo. É necessário. Muitas vezes o que nós estamos vendo hoje é que a maioria das igrejas hoje, elas têm feito isso. Elas não fazem mais minha culpa, elas não param mais para refletir, elas não param mais para pensar naquilo que realmente estão fazendo, se ainda estão servindo aos verdadeiros propósitos do Senhor, ou se já se desviaram do seu caminho. E está faltando isso hoje para nós como igreja. Nós fazemos essa reflexão, nós pensarmos a respeito disso. Onde estamos errando para mudarmos, para nos arrependermos, para voltarmos ao caminho correto, e aquilo em que estamos acertando, o que mais eu posso fazer para aprimorar ainda mais esse meu processo? O que eu posso fazer para estar cada vez ainda mais em conformidade com o Senhor naquilo que eu estou fazendo? E aí Paulo fala sobre a questão dos motivos de escândalo. Por quê? A questão, nós temos que evitar o que Paulo falou de censura, evitar a censura. Por quê? Porque infelizmente quando a igreja se perde, ela começa a cometer uma série de atrocidades, ela começa a cometer uma série de erros que são inaceitáveis. E a gente como cristão, a gente como igreja, a gente já passa por um problema muito sério. Mesmo você sendo uma comunidade bíblica, onde há a exposição da palavra feita de forma fiel, correta, onde há uns louvores que são verdadeiramente centrados e voltados em falar de Cristo, da sua glória, do seu sacrifício, onde nós temos irmãos e irmãs que são verdadeiramente fiéis a Deus, que são verdadeiramente pessoas que se dedicam a se esforçar, vivem de forma piedosa, buscam fazer a vontade do Senhor. Ainda assim nós teremos vários tipos de crítica. O mundo ele é implacável no que diz respeito com a igreja. Quem aqui já parou para pensar como funciona a questão das outras religiões? Nós podemos ter o budismo, o espiritismo, religiões de matriz africana, o próprio islamismo. A gente não vê, por exemplo, uma perseguição tão grande dos ditos ateus no mundo a essas outras religiões, como a gente tem uma perseguição tão ferrenha e implacável com o cristianismo. Nós temos muitas vezes situações em que, em nome da religião, em nome daquilo que se acredita, faz-se coisas inaceitáveis, mas mesmo assim a sociedade muitas vezes finge que não vê, ou simplesmente faz o que a gente costuma chamar de passo pano, faz vista grossa, não vê, não leva em consideração, não dá a devida gravidade ao fato que ocorreu. Mas quando se trata de nós cristãos, quando se trata de cristianismo, não, as coisas são duras. E aí você imagina o seguinte:
Paulo vem e expõe todas essas situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto e que são situações que infelizmente acontecem em muitas das nossas igrejas hoje. Isso é um prato cheio do mundo lá fora, porque isso não é o verdadeiro evangelho, porque isso não é a verdadeira mensagem. E o que você vai ver muitas vezes, essas pessoas, elas só querem isso, elas só querem uma desculpa para simplesmente não dizer assim, eu não aceito isso, eu não procuro a igreja, eu não procuro a Cristo por esse ou por aquele motivo. Isso para nós é um problema muito sério. Se vamos ser perseguidos, se vamos ser escandalizados de alguma forma, se vamos sofrer com desdém, com escárnio da sociedade em geral, que seja por fazer o que é correto, que seja por fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer, para que nós possamos ter o privilégio que os apóstolos tiveram, como o apóstolo Paulo, de se gloriar e o apóstolo Pedro também fez isso, de se gloriar quando é perseguido por saber que está fazendo o que é correto, por saber que você está cumprindo com o seu propósito, cumprindo com a sua missão. Que não sejamos essa igreja que infelizmente está aí fora, que é motivo de escárnio, que é motivo de desgraça, que é motivo de piada. A igreja ela já passou por situações diversas, de vários tipos, né? A igreja ela já passou por vários tipos de provação. Infelizmente, a igreja ela tem seus altos e baixos. Como eu falei, mais uma vez, somos humanos, somos falhos, somos pecadores, e nós somos a igreja. Mas houve momentos em que a igreja estava tão aliançada com Deus, que a igreja estava tão próxima de Deus, que ela estava caminhando no rumo certo de cumprir seus propósitos, que as autoridades temiam a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição física de Cristo. Eu estou falando de nós, irmãos e irmãs, como igreja, como a noiva de Cristo. Autoridades tinham medo da igreja. Autoridades, de certa forma, temiam e respeitavam a igreja. E agora nós temos situações em que, muito pelo contrário. E aí aqueles que procuram viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida piedosa, muitas vezes sofrem mais ainda do que o comum, justamente por causa dessa questão, por causa dos escândalos que há dentro da igreja, por causa das coisas erradas que nós fazemos, que nós deveríamos estar lutando e deveríamos estar buscando evitar. Cabe a reflexão para nós pensarmos a respeito disso, né? Nós temos que nos esforçar ao máximo para que isso não ocorra, para que isso não aconteça. E aí, uma vez trazendo esse panorama, a pergunta que fica é: como ser uma igreja genuína? Né? Paulo também vai escrever a respeito disso no trecho da carta. Paulo vai falar, primeiramente, que haverão diversidades. Ele fala que nós vamos ser apertados de todos os lados, nós vamos sofrer pressões de todos os tipos e de todas as direções, se nós buscarmos viver verdadeiramente como igreja. Aquela pseudo-igreja não, pessoal. Aquele que se diz igreja, mas não é igreja, aquele que se diz ovelha, mas é bode, esse não vai sofrer. Porque ele já está em conformidade com o mundo. Ele já está fazendo o que o mundo espera que ele faça. Ele já pintou as paredes da sua igreja de uma cor que seja mais atrativa para quem vem visitar. Ele já mudou o seu repertório, né? Os hinos que são cantados e que são tocados talvez não sejam mais tão centrados na glória, no louvor a Cristo, não sejam mais tão centrados na questão de falar quem Deus é e o que Deus faz. Estão já mudando, já estão trazendo uma questão mais que, né, o triunfalismo humano, você vai vencer, que você é o puro ouro de Ofir, que você vai acontecer, que você vai tripudiar sobre o inimigo. Já mudaram, já estão fazendo, digamos, o que o mundo espera que você faça, né? As pseudos igrejas já não têm mais o evangelho sendo pregado, sendo exposto da forma como deveria. Você vê todo tipo de absurdo, todo tipo de coisa acontecendo nos púlpitos dessas igrejas. Você vê todo tipo de coisa inadmissível acontecendo. Então essas pessoas, essas pseudos igrejas, irmãos, elas não vão sofrer nenhum tipo de pressão. Mas nós, se buscarmos ser uma igreja santa, uma igreja piedosa, com certeza iremos sofrer todo tipo de perseguição, todo tipo de situação. Pessoal, a igreja como igreja, a sua história mostra, ela passou por vários processos, ela passou por todo tipo de perseguição. Começando lá atrás, nessa época que nós estamos falando aqui, que Paulo pregava a igreja de Corinto, nós tínhamos o imperador Nero. Nero ateou
pegou fogo em Roma, querendo fazer uma reforma paisagística na cidade, e depois, quando ele percebeu que o bairro onde majoritariamente moravam os cristãos não incendiou, ele botou a culpa nos cristãos e usou isso já como pretexto para passar a perseguição ferrenha aos cristãos. Não demorou muito tempo para nós passarmos a ver irmãos sendo presos, levados para as prisões, sendo torturados, né, no intuito de forçá-los a negar a sua fé. E aí nós vamos passar a ver esses irmãos fazendo parte de espetáculos no Coliseu, onde bestas feras famintas passavam a devorar esses cristãos, e aí a população ia ao delírio, né, lá no Coliseu assistindo esse tipo de coisa. Nós vamos passar a ver situações em que cristãos eram amarrados em postes e eram incendiados para usar como tocha humana para iluminar o jardim para o bel prazer do imperador tirano como Nero. Isso foram coisas que a igreja enfrentou lá atrás no século I. Quando nós passamos por um período um pouco mais adiante, na Idade Média, nós vamos ter, por exemplo, a questão da Inquisição, onde todo aquele que falasse contra o que a Igreja Católica determinava ser o correto era perseguido. Acabava sendo julgado, acabava sendo preso, e a maioria das vezes o seu destino era a morte. Foi assim com alguns pré-reformadores, por exemplo, que tentaram, né, antes da própria reforma protestante, né, encabeçada por Lutero, tentaram fazer, digamos, alguma coisa a respeito, tentaram trazer a verdadeira palavra e conhecimento do povo, John Hus, John Wycliffe, né, foram tentar traduzir as escrituras, né, para uma língua que o povo compreendia, foram falar para o povo aquilo que era realmente a verdade, que era realmente o evangelho, foram perseguidos e foram mortos. Então, a igreja sempre passou por esse tipo de situação. Quando nós chegamos num período muito mais atual, muito mais próximo de nós, né, nós vamos ter a questão aí no início do século XX, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter nazismo, nós vamos ter fascismo, nós vamos ter socialismo. Todos esses sistemas corroboraram para perseguir também cristãos. Por quê? Porque cristãos verdadeiros se opunham a esse tipo de regime porque mostravam que isso não estava em conformidade com o que Cristo pregava e ensinava. Que tiranismo, autoritarismo, né, essas coisas não eram condizentes com a verdadeira palavra, não eram condizentes com o verdadeiro evangelho. Também sofreram perseguições. E a questão é que não para por aqui. A questão que nós, como igreja, temos que entender é que também seremos perseguidos. E a tendência, senhores, é o que está escrito no Apocalipse, dá-nos a entender que a perseguição vai chegar a uma escala tão grande que talvez não tenha sido imaginada por nós cristãos hoje. Se nós pararmos para prestar atenção hoje ao nosso redor, olha como os governos mundiais hoje têm muito mais facilidade de controlar todos os aspectos da nossa vida, coisas que ditadores como Stalin, como Hitler, como Mussolini, como Mao Tse-tung sonhavam em ter em suas épocas e não conseguiram alcançar. Hoje esses governos conseguem descobrir exatamente onde eu e você estamos simplesmente pelo GPS, pelo nosso celular. Conseguem descobrir onde estamos. Se nós fomos ou se nós não fomos em determinado lugar, quanto tempo nós permanecemos naquele lugar. Hoje, a internet que nós usamos diz muito a nosso respeito, porque tem pessoas, por exemplo, que se engajam, gostam muito de publicar fotos, gostam muito de compartilhar textos, compartilhar vídeos, compartilhar mensagens, e aí o algoritmo ele vai construindo um perfil. Então, autoridades conseguem muitas vezes perceber qual é a sua tendência política, qual é a sua religião, a maneira como você age, deixa eu dizer, como você pensa, muitas vezes simplesmente fazendo uma breve consulta ao histórico, né, daquilo que você consome na internet. Nós já temos governos, como na China, avançando, né, ao ponto da moeda digital, ou seja, o governo já consegue decidir quanto você vai ter na mão, quando você vai ter, aonde você vai poder gastar, como quem você vai poder gastar e por que você vai gastar. Já existem governos que já conseguem ter esse controle sobre a sua nação, sobre os seus cidadãos. E tudo indica, senhores, que ao passar do tempo, todos os países vão passar por esse processo. Porque a palavra fala que, olha, quando Cristo chegar, essas coisas têm que estar em total conformidade, porque o terreno, o teatro, tem que estar completamente preparado para que o anticristo apareça e faça o seu trabalho.
Então nós vamos ver, irmãos, não sei se vai ser a nossa geração ou se vai ser a próxima geração que vai ver isso, mas o fato é que vai chegar um momento em que os verdadeiros cristãos vão ver tamanha perseguição e vão passar por tamanha aprovação, que é algo talvez para nós nesse momento, que é algo inimaginável. E Paulo já alertava essas coisas lá atrás para a igreja de Corinto, dando o seu próprio exemplo, dando exemplo dos apóstolos e dos ministros do Evangelho, o que eles estavam passando naquele momento. Ele vai falar da questão dos açoites, ele vai falar das questões das prisões, ele vai falar sobre o apedrejamento que sofreu, ele vai falar sobre o escárnio que ele sofria quando chegava nos lugares e muitas vezes pregava o Evangelho para nações que não queriam ouvir, mas o seu trabalho, o seu papel era esse. Porque talvez naquela localidade havia uma única alma que o Senhor tinha determinado para salvar, e era necessário que aquela alma escutasse o Evangelho. Então lá atrás eles já estavam passando por esse tipo de situações, torturas, prisões de todos os tipos. Isso o cristão de hoje tem que entender que é algo que está à porta, está muito mais próximo dele sofrer esse tipo de coisa que muitas vezes ele imagina. A grande questão para nós como cristãos hoje é que muitas vezes nós não vemos isso como algo tangível, algo material. Parece que para nós está muito longe ainda. Às vezes, quando a gente fala dessa questão da perseguição que a igreja vai sofrer, muitas vezes temos essa tendência de pensar, mas é lá no futuro, é lá na frente. Deus falou sim, Deus falou, mas é lá na frente, é lá no Apocalipse, certo? E tudo indica que vai demorar para chegar. Não, irmãos, não vai demorar. Jesus deixou claro, quando os apóstolos perguntaram sobre os sinais do que haveria de acontecer quando estivesse as portas de acontecer. Jesus falou e as coisas estão acontecendo. E ele explicou que seriam ciclos, é como uma mulher nas dores de parto, né? As suas contrações vão cada vez aumentando mais e o espaçamento entre elas vai diminuindo até algo que se torne quase que algo insuportável para ela. E Cristo falou isso. Ele disse, olha, quando essas coisas acontecerem, vai ser assim, ó, vai começar devagarzinho, vai começar como algo quase imperceptível, mas isso vai escalar. Isso vai escalar, isso vai crescer. E assim, hoje começou uma coisa aqui, talvez vai levar 5 anos para aparecer mais alguma coisa em relação a isso, que vai oprimir um pouco mais a questão, mas de repente o espaçamento entre essas atitudes tomadas por esses governos vai se diminuir. E a intensidade do tipo de perseguição e controle sobre nós vai crescer. E isso está aí. E às vezes nós, como igreja, estamos esquecendo isso, não estamos levando essas coisas a sério. É necessário que nós venhamos a entender isso. Tudo está acontecendo, tudo está incorporando para caminharmos, né, para esse processo. Mas a questão é, estamos perdidos? Então é o fim? Não, irmãos, claro que não. Porque na mesma mensagem Paulo deixa claro que a verdadeira igreja, aquela que serve a Cristo, aquela que é temente a Cristo, aquela que vive de forma piedosa, ela vai ser guardada, ela vai ser poupada no sentido de que Deus dará forças para ela passar por esse processo que é necessário que ela passe. O apóstolo Paulo, quando falava dessas coisas à igreja de Corinto, ele deixava bem claro: o que o ser humano não gosta é de passar provação. A gente, como ser humano, a gente não gosta de passar por situações difíceis, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, a gente não gosta de passar por situações em que vai tirar a gente da nossa rotina, do nosso cotidiano. Mas a questão é que o apóstolo Paulo falou que isso é necessário para que a gente venha crescer, para que a gente venha amadurecer, para que a gente, de fato, venha adquirir experiência. A própria Bíblia ensina essas questões, ela dá exemplo. É como, por exemplo, um metal precioso passado pelo fogo. É a mesma coisa que o ouro e a prata, quando ele é passado pelo fogo, justamente para tirar as impurezas, para que de fato, então, né, ele possa estar mais limpo, para que ele possa estar mais puro. Então, esse processo de perseguição, esse processo que vamos passar ruído, duro, é um processo necessário até que para nós, como noivos, estejamos sendo preparados para receber o noivo. A noiva tem que estar pronta para a hora que o noivo vier. A noiva tem que estar bem vestida, com vestes limpas, com vestes impecáveis. A noiva tem que estar cheirosa. A noiva tem que ter passado por um processo de transformação não só na parte externa, mas também na parte interna. A noiva vai ter que ter a sua mente transformada, as suas atitudes vão ter que mudar, o seu linguajar vai ter que mudar, a sua postura perante a sociedade, perante as coisas que estão acontecendo, vai ter que ser diferente do que é hoje.
para que quando Cristo voltar, ele veja, essa aí está, essa é a minha noiva. Esta é aquela para a qual eu me sacrifiquei. Esta é aquela pela qual eu prometi que ia buscar. Ela está aí, essa. É necessário que passemos por esse processo. Mas ele falou, o apóstolo Paulo falou que não estaríamos sozinhos. Nós teríamos o Espírito Santo, ele nos agregaria várias coisas que seriam necessárias para que a gente conseguisse suportar e conseguisse transpor esse obstáculo e passar por esse processo. Ele vai falar, por exemplo, fala sobre a questão da fé, da palavra, do saber, o cuidado, amor para convosco, Fala sobre essas coisas que o Espírito Santo de Deus é que vai trazer para a gente. Irmãos, dizer, por exemplo, que nós amamos ao nosso próximo da boca para fora é muito fácil. Quando nós falamos de amor verdadeiro, é muito mais fácil nós expressarmos isso por aqueles que nós temos apreço, por aqueles que nós já conhecemos e que nos são chegados mais íntimos, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos. Mas quando se fala de igreja, de pessoas que a gente tem congregando no mesmo lugar, que a gente chama de irmão, nossos irmãos em Cristo, mas que são às vezes de um lugar diferente, tem uma forma de pensar diferente, uma forma de agir diferente, que tem os seus problemas, assim como eu, como você, cada um de nós temos. Às vezes, na prática, essa questão do amor é difícil. Às vezes há muito conflitos de interesse, há muito conflitos de ideia, muito conflito de muitas coisas, e é isso que o Espírito Santo vai vir trabalhando nas nossas vidas. A verdadeira igreja, uma das principais características dela é o amor verdadeiro, é o amor sincero. E isso não vai ser eu e você que vamos conseguir fazer sozinhos. Esse amor sincero, esse amor verdadeiro, esse se importar com o outro, esse fazer algo com o próximo, sem estar pensando em segundas intenções, sem estar pensando em algo que possa vir depois a ser agregado a você, isso é algo que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida como igreja. Primeiramente em mim, em você como cristão, e depois como um conjunto, como igreja. Então nós não vamos estar sozinhos. A sabedoria para enfrentar todas as adversidades que nós vamos enfrentar também não é dom adquirido de forma isolada por cada um de nós. Nós podemos sim e devemos sim, nós temos que ler a palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que estudar a palavra. Mas você já preparou uma oportunidade, já teve a oportunidade de fazer um teste, por exemplo, com um não cristão? Perguntar para ele sobre uma passagem bíblica qualquer, ele e pedir para ele explicar o que ele entende. A grande maioria deles não consegue trazer nenhum entendimento, digamos que vai em consonância com o que aquilo realmente significa. E significa que eles são, digamos assim, burros? Não. Significa aquilo que Cristo falou: os seus olhos ainda estão fechados, o seu coração ainda não foi quebrantado, a sua vida ainda não foi transformada. Por isso que eles não compreendem, por isso que eles não entendem. E caberá a nós, como igreja, mostrar isso para o mundo. Caberá a nós, como os verdadeiros cristãos genuínos, piedosos, fazer esse trabalho árduo, esse trabalho difícil. Mas, se nós não passarmos pelas nossas próprias provações, se nós não passarmos pelas nossas próprias lutas e não estivermos dispostos a enfrentar isso com um sorriso no rosto, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu sei que isso não é fácil. Experiência própria. Determinadas situações acontecem com você, a primeira coisa você já vai esbravejar: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser eu? Por que tinha que ser dessa forma? Por que não foi com o outro? Ou porque o outro lá é sempre assim, nada acontece, comigo acontece assim. A primeira reação de nós, seres humanos, quando somos tirados da nossa zona de conforto, é reclamar, é murmurar. Mas aí a gente olha esses homens piedosos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os outros, que buscaram lá atrás de todas as formas possíveis se esforçar ao máximo, se dedicar ao máximo, dar o seu máximo em prol do Evangelho, em fazer aquilo que verdadeiramente deveria ser feito, com um sorriso no rosto, dizendo: olha, eu me orgulho de estar passando o que eu estou passando. Se hoje eu passo fome, é para a glória de Deus, porque Deus assim quis e tem propósito nisso. Se amanhã eu tenho fartura, é para a glória de Deus, e essa fartura é para ser compartilhada com aquele que hoje, com aquele que também tem fome, porque um dia eu também tive fome, e talvez Deus te permitiu passar aquele momento de necessidade justamente para tu compreender, para quando Ele te colocar na mão uma coisa além, para você ter essa consciência: não, eu preciso repartir com aquilo que não tenho.
Talvez você vai passar por um momento de provação tão grande que vai te exigir uma paciência de sobremaneira que você jamais imaginou que conseguiria alcançar esse grau de paciência, esse grau de perseverança para ir até o final. E bem provável que no momento que você estiver passando aquele tipo de provação, você não vai compreender o que você está passando. Vai ser lá na frente, vai ser depois, quando outras situações vierem, que você vai ver, não, agora eu entendi o que o Senhor estava fazendo aqui. É que agora está vindo uma situação que é o dobro daquela lá, que é pior do que aquela lá, mas agora eu sei lidar com isso, porque Ele me fez passar por aquela outra situação lá atrás. Porque Ele fez com que eu adquirisse. A gente muitas vezes vai, Senhor, dá-me paciência. Senhor, dá-me domínio próprio. Senhor, que eu tenha um coração amoroso. Vocês acham que o Senhor vai abrir um potinho lá e vai derramar sobre você a paciência, o domínio próprio e o amor? Não. Ele vai te colocar em situações que você vai ter que sair da sua zona de conforto e você vai ter que fazer acontecer, querendo ou não. Isso se aplica tanto para nós como cristãos, como para a igreja. Nós vamos passar por momentos como igreja que nós vamos ser provados a ter uma extrema paciência, uma extrema resiliência para conseguirmos passar por um determinado tipo de provação que vai exigir de nós como igreja que nós sejamos aquilo que Cristo fala verdadeiramente, um corpo, que nós sejamos unidos de uma tal forma que uns estejam dispostos a suprir o outro naquilo que seja necessário, o apoio psicológico, a força, o incentivo, seja no que for. Então as adversidades elas vêm para isso, para moldar o nosso caráter, para trazermos a um crescimento, para elevarmos nós como verdadeiros cristãos, para nós estarmos verdadeiramente prontos quando chegar o momento, seja quando o Senhor vir buscar a igreja ou o momento que Ele resolveu nos recolher, para que estejamos prontos. Né? Conclusão. A mensagem de Paulo à igreja de Corinto é atual e viva para nós hoje. Não podemos receber em vão a graça de Deus. Ele nos chama para o propósito de ver sua glória, perseverar diante das lutas e ser referência de santidade em um mundo marcado por falsos ensinos e escândalos. O apóstolo Paulo nos lembra que a vida cristã não é em servidores, mas é sustentada pela provisão divina do Espírito Santo. Se permanecermos firmes, não apenas seremos guardados em meias tribulações, mas também serviremos como os testemunhos vivos da fidelidade do nosso Senhor. Diante dessas palavras, irmãos, convido vocês a refletirem comigo. Como temos respondido à graça de Deus? Estamos vivendo para o propósito eterno ou distraídos com aquilo que é passageiro? Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Se você ainda não se rendeu a Cristo, esse é o chamado ao arrependimento e entrega da sua vida ao Salvador. É a nós, igreja, o Senhor chama a restauração, a santificação, a renovação do compromisso com Ele. Não podemos desperdiçar o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Portanto, que possamos sair daqui decididos a viver plenamente o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus em tudo, permanecendo firmes na fé, ainda que venham as perseguições, pois a vitória final já está garantida em Cristo Jesus. Oremos. Pai celestial e santo, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paciência, Senhor, por ensinar-nos através do teu Santo Espírito, por ter entregado a cada um de nós uma porção do teu Santo Espírito, para termos pleno entendimento, discernimento da tua santa palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque somos tão falhos, Senhor, tão pecadores, Senhor, tropeçamos de todas as formas, de todos os momentos, sendo como cristãos, como individual, mas também como igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continua, Senhor, o teu trabalho amoroso, Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, nos ensinando, nos exortando, Senhor, nos levando ao verdadeiro caminho, Senhor. Não permita, Senhor, que nos afastemos de ti, Senhor, do teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que venhamos nos desviar dos teus santos caminhos, Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, Senhor. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Trabalhe em nossas mentes, Senhor. Mude aquilo que seja necessário mudar, Senhor. Dá-nos força, Senhor, através do teu Santo Espírito, e nos dá, Senhor, sabedoria para que consigamos fazer isso, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se der, Deus encerrado, irmãos.